Jeune Seigneur et ton œuvre splendide, un cœur de feu, une âme de guerrier, tu le donnas à la Vierge timide. Joana d'Arc. O que dizer sobre essa menina da Idade Média que conquistou o coração de um exército inteiro e à frente dele liderou batalhas e colheu inúmeras vitórias? Bem, para entender melhor a importância dessa jovem, precisamos recuar um pouco na história da Europa, mais especificamente da França e da Inglaterra. Estamos falando sobre o período da chamada Guerra dos 100 Anos. Preparados? Então vamos lá. A Guerra dos 100 Anos, ocorrida entre os anos de 1337 e 1453 entre França e Inglaterra, foi um dos maiores conflitos da Idade Média. A origem dessa guerra remonta ao ano de 1066, quando Guilherme, um duque da Normandia no território francês, conquistou a Inglaterra, tornando-se seu rei. Tanto Guilherme quanto seus sucessores eram ao mesmo tempo donos do trono inglês e também súditos do rei da França, já que tinham herdado terras naquele país. Em 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar herdeiros. O então rei da Inglaterra, Eduardo III, considerou-se um pretendente legítimo ao trono vago, pois além de súdito, era sobrinho de Carlos IV. O problema é que outros nobres franceses reivindicavam o mesmo trono, e uma assembleia acabou escolhendo Filipe, um conde francês, que ganhou o título de Filipe VI. A relação de desconfiança entre os monarcas dos dois reinos e a disputa entre eles por territórios franceses resultou na Guerra dos 100 Anos. A monarquia francesa foi se sucedendo no decorrer da guerra. Depois de Filipe, veio João II, Carlos VI e Carlos VII. Mas lá pelas tantas, Carlos VII é deposto e grande parte da França cai nas mãos dos ingleses. Pronto, chegou agora o momento de Joana entrar em cena. Joana nasceu em 1412, num pequeno povoado situado na fronteira entre a França e a Lorena. Seus pais eram camponeses abastados, conhecidos por todos como cristãos exemplares. Deles recebeu uma boa educação religiosa. Desde a infância demonstrou grande caridade e compaixão pelos mais pobres, pelos doentes e todos os sofredores. A vida religiosa de Joana amadurece como experiência mística a partir dos 13 anos. Através da voz do arcanjo São Miguel, Joana sente-se chamada pelo Senhor a intensificar sua vida cristã e também a comprometer-se pessoalmente pela libertação do seu povo. A resposta imediata de entrega é o voto de virgindade, com um novo compromisso na vida sacramental e na oração. A compaixão da jovem camponesa francesa diante do sofrimento do seu povo torna-se mais intensa graças à sua relação mística com Deus. Em 22 de março de 1429, Joana dita uma importante carta ao rei da Inglaterra e aos seus homens que assediam a cidade de Orleans. Sua proposta é de verdadeira paz na justiça entre os dois povos cristãos, à luz dos nomes de Jesus e de Maria, mas é rejeitada, e Joana teve que empenhar-se na luta pela libertação da cidade, que tem lugar no dia 8 de maio. O outro momento culminante de sua obra é a coroação do rei Carlos VII em Reims, em 17 de junho de 1429. Durante um ano inteiro, Joana vive com os soldados, realizando no meio deles uma verdadeira missão de evangelização. São numerosos os testemunhos relativos à sua bondade, coragem e pureza extraordinária. A paixão de Joana teve início em 23 de maio de 1430, quando caiu prisioneira nas mãos dos seus inimigos. Em 23 de dezembro, foi conduzida à cidade de Rouen. Ali se realizou o longo e dramático processo de condenação, que começou em fevereiro de 1431 e terminou em 30 de maio com a fogueira. Participaram no processo eclesiásticos franceses, que tinham a priori um juízo negativo sobre Joana e sua missão. Na manhã de 30 de maio, Joana recebe pela última vez a Sagrada Comunhão no cárcere, e é imediatamente
conduzida ao suplício na praça do mercado. Pede a um dos sacerdotes que conserve um crucifixo diante da fogueira onde seria queimado. Assim, aos 19 anos, morre contemplando Jesus crucificado e pronunciando várias vezes em voz alta o nome de Jesus. Joana d'Arc foi queimada como herege. Sua condenação se deu em torno de 2 pontos essenciais. Primeiro, foi considerada insubordinada, ao optar por manter suas convicções na origem divina das vozes que ouvia, não aceitando a interpretação da Igreja de que se tratava de algo ilusório ou demoníaco. Segundo lugar, Joana usava roupas masculinas próprias para a guerra. Isso era proibido às mulheres no período medieval. Considerava-se um escândalo, ato indecente e pecaminoso, mas ela assim agia por obediência às vozes celestiais. Cerca de 25 anos mais tarde, o processo de nulidade aberto sob a autoridade do Papa Calixto III conclui-se uma solene sentença que declara nula a condenação. Este longo processo, que reuniu as disposições das testemunhas e os juízos de muitos teólogos, todos favoráveis a Joana, evidencia sua inocência e fidelidade perfeita à Igreja. Ela foi canonizada por Bento XV em 1920. É atualmente uma das 9 padroeiras da França e permanece como uma figura popular no país e no mundo. Conforme o discurso do Papa Bento XVI, o processo que condenou Joana d'Arc à morte é uma página devastante da história da santidade e também uma página iluminadora sobre o mistério da Igreja, que é simultaneamente santa e sempre necessitada de purificação. No amor a Jesus, Joana encontra a força para amar a Igreja até o fim, inclusive no momento de sua condenação. Com seu testemunho, Santa Joana d'Arc nos convida a fazer da oração o fio condutor dos nossos dias, a ter plena confiança no cumprimento da vontade de Deus, a viver a caridade sem limites e a nutrir um profundo amor por Jesus e pela Igreja.